número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos toda a igreja em alta voz, versículo 105, no 3. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o Senhor tem falado muito comigo a respeito do Salmo 119. O Salmo 119 é essencialmente um poema didático. Quando se trata do Salmo 119, este salmo toma a forma de um testemunho pessoal. Embora o poema tenha algumas alusões à perseguição ou perseguições, e também mostre certas características de lamentação. O Salmo 119, o seu propósito principal é glorificar a palavra de Deus, exaltar a palavra do Deus da palavra, a lei, os ensinamentos do Senhor. Quando se trata do Salmo 119, o salmista dirige quase cada versículo ao próprio Deus da palavra, usando também muitas formas de petições. O salmista também usa alguns sinônimos para a lei em quase todos os versículos. Nós vamos ver o salmista se referindo ao Salmo 119, usando as seguintes frases a respeito da palavra. Ele usa a palavra lei, ele usa a palavra testemunho, ele usa a palavra preceitos, ele usa a palavra juízos. Quando se trata da palavra, o salmista no Salmo 119, ele fala de estatutos, mandamentos, ele fala sobre decreto, palavra, caminho, vereda. Este salmo, ele contém 22 letras do alfabeto hebraico, cada estrofe composta por 8 linhas, que começa com a letra característica daquela estrofe. Quando se trata do Salmo 119, é um salmo que muito ministrou na minha alma, porque este salmo, ele é marcado pela intensidade da devoção do próprio salmista para os ensinamentos de Deus. Quando eu leio o Salmo 119 e eu vejo essas 22 repartições que compõem o Salmo 119, nós temos no Salmo 119, no versículo 1 até o versículo de número 8, a bênção da obediência. Bem-aventurado os que andam na lei do Senhor. No Salmo 119, no versículo de número 9 até o versículo 16, nós temos o caminho da purificação. Já do versículo 17 até o versículo 24 do Salmo 119, nós temos o deleite da experiência. O salmista no Salmo 119, no verso 25 até o versículo 32, nós temos a força do entendimento. O salmista escrevendo o Salmo 119, nós vamos ver do versículo 33 até o versículo 40, a necessidade de orientação. O Salmo 119, no versículo 41 até o versículo 48, nós temos a coragem para dar testemunho. Do verso 49 até o verso 56, nós temos a fonte de conforto. Já do versículo 57 até o versículo 64, nós temos a resolução da fidelidade. No Salmo 119, do verso 65 até o versículo 72, nós temos a disciplina da aflição. Já do versículo 70
73 até o versículo 80, nós temos a justiça da retribuição. No Salmo 119, no versículo 81 até o versículo 88, nós temos esperança em meio às trevas. No Salmo 119, no verso 89 até o verso 96, fala-se do triunfo da fé. Já o Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 104, nós temos o arrebatamento da instrução do Senhor. Já do versículo de número 105 até o versículo 112, nós temos a luz da vida, aonde o salmista vai frisar dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No Salmo 119, do versículo 113 até o versículo 120, nós temos a inspiração da lealdade. Já do 121 até o 128, nós temos os versículos que falam do momento da intervenção. O Salmo 119, do versículo 129 até o versículo 136, nós temos a maravilha da iluminação. Dos versos de número 137 até o versículo 144, nós temos o desafio da justiça, e ele vai dizer assim: justo és, Senhor, aleluia. Do versículo 145 até o versículo 152, o salmista fala da certeza que a oração dá para todo cristão. Do verso 156 ao 160, nós temos a consciência da necessidade. Do 161 até o 168, o salmista fala que temos a paz no amor. Do Salmo 119, versículo 169 até o 176, é a determinação da constância. E estudando sobre o Salmo 119, o Espírito do Senhor ministrou na minha alma dizendo que a resposta do crente não está no jornal que sai na manhã, a resposta do crente não está na internet com os noticiários, a resposta do crente não está nas mensagens que tu recebe pelo WhatsApp, não. A resposta do crente ainda está na palavra. Eu precisava montar aqui essa estrutura para a gente falar acerca do Salmo 119. E por que, pastor, que a resposta de todo crente está na palavra? A resposta de todo crente está na palavra, sabe por quê? Porque a palavra renova a nossa vida. A palavra, ela nos faz mais sábios que os nossos adversários. A palavra, ela é alegria no nosso coração. A palavra, ela sustenta a nossa esperança no Senhor. A palavra, ela forma nossos valores diante da sociedade. A palavra, ela dá entendimento ao homem simples. A palavra, ela nos dá prazeres interior na presença de Deus. A palavra, ela nos dá confiança na oração. Já era para estar dando glória, mas vamos lá. A palavra, ela é cheia de promessas para os servos do Senhor. A palavra, ela nos motiva a louvar a Deus. A palavra, ela nos motiva a nos derramar louvores diante do Deus da palavra. Mas a palavra, pastores e obreiros, ela nos leva a se quebrantar diante do Deus que manifesta a palavra na terra. Esse é o poder da palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Um belo dia, diz a Bíblia que a palavra, ela se perdeu no templo, dentro do templo, mais específico. Não foi fora do templo. A palavra se perde dentro do templo.
no período em que Deus vai levantar um menino de 8 anos, chamado Josias. Diz a Bíblia que Deus levanta ele como rei, e ele começa a reinar, e percebeu que já não havia mais culto acontecendo. Ele percebeu que não tem mais sacerdote exercendo o sacerdote. Por quê, pastor? Os sacerdotes haviam abandonado os seus ministérios e estavam vivendo as suas devidas vidas. Abandonaram a palavra, abandonaram o ensino da palavra, e a palavra se perde dentro do templo. As portas se fecham. Deus levanta um menino de 8 anos, e a reforma que Deus vai fazer dentro da casa dele vai começar justamente por meio desse rapaz. Diz a Bíblia que ele vai convocar os sacerdotes para uma reforma no templo, e enquanto eles estão limpando a casa, estão tirando a sujeira da casa, estão tirando o que está emporcalhado dentro da casa, a Bíblia diz que eles vão encontrar a palavra que se perdeu não foi fora, ela se perdeu do lado de dentro. Lá vou eu. Há uma geração que está inserida justamente nesse mesmo contexto. E que geração é essa, pastor? Eu e você. Em muitos lugares a palavra já se perdeu dentro das igrejas há muito tempo. Não se pregam mais a verdadeira palavra, não se ensina mais a verdadeira palavra, não profetizam mais a verdadeira palavra. Tudo tem tomado conta do culto, e a palavra cada vez menor, a palavra cada vez mais curta. Não se assuste, meu irmão, mas um belo dia desse fui eu pregar em um determinado lugar. Quando eu cheguei lá no horário certo, como sempre de costume chego, eu fiquei até 10 para as 10 esperando passarem para o pregador. Que é isso, pastor? Estão perdendo a palavra, não é do lado de fora, está se perdendo a palavra do lado de dentro. A palavra ainda tem que ser prioridade no culto. Se não tem a palavra, não é culto. Se não tem a palavra, não tem adoração. Se não tem a palavra, não tem cura. Se não tem a palavra, não tem libertação. Se não tem a palavra, não tem poder. Se não tem a palavra, não tem um Deus da palavra. É por isso, meu irmão, que a gente está vendo tanta bagunça dentro da igreja, tantas meninices dentro das igrejas. Porque se prioriza revelação, mas não a revelação da palavra. Se prioriza o teatro, mas não a revelação da palavra. Se prioriza a dança, mas não a profecia da palavra. Se prioriza 30 louvor, mas não a palavra revelada. Se prioriza o fulano que veio, o beltrano que chegou, o ciclano que está chegando, mas a palavra estão deixando de lado. E o Senhor está nos dando um recado aqui essa noite. É tempo da adetaque expansão do Setoró se levantar na palavra. Olha para esse crente bonito que está do teu lado e diga: é tempo de se levantar na palavra. É tempo de viver a palavra. É tempo de se avivar na palavra. É tempo de se quebrantar na palavra. É tempo de ser avivado na palavra. Quem tem glória, manda glória para esse... Eles encontraram uma palavra que estava perdida do lado de dentro do templo. A Bíblia, vamos falar de palavra hoje, irmão. A Bíblia diz que após o cativeiro babilônico, Esdras, ele veio trazendo a palavra. Ele se preparou para ministrar a palavra para o povo que saiu do cativeiro babilônico. Aí há quem diga que não precisa se preparar, pastor. Não, na hora Deus dá o manto. Não, na hora Deus dá o rolo. Não, tem que se preparar. Tem que ler Bíblia. Tem que ler Bíblia. Tem que se preparar. Ao assumir o púlpito, a frase mais dita em alguns lugares é: pregue a palavra. Então a Bíblia diz que Esdras se preparou. E sabe o que eu acho interessante? É que o povo de Judá e de Jerusalém, eles tinham perdido tudo, mas quando voltaram para a terra deles, eles podiam não ter nem casa para morar, mas tinha a palavra. Eles podiam nem teto para morar, mas tinha a palavra. Eles podiam não ter nem aonde adorar a Deus, mas tinha a palavra do Deus que era adorado. Esse é o nosso Deus e a sua santa palavra. Eles perderam tudo, mas não perdeu a palavra. Eu estou sentindo ele aqui. Eita Deus.
Aleluia. Elebarácia. O Deus da palavra está na casa. Eita Jesus. É por isso que no Evangelho de João o próprio Cristo vai dizer assim: no início ele era a palavra. Oh glória. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra. Aonde? Na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. Deus criou todas as coisas no início por meio da palavra. Apenas o homem que ele mesmo se encarregou de fazer com as suas mãos. Vamos lá. Quando Deus levantou profetas na terra, não foram os profetas que foram atrás do Deus da palavra. Não. Foi o Deus da palavra que foi até o profeta para profetizar a palavra. Quando Deus levantou profetas na terra, eles não precisaram se oferecer. Eles não precisaram dizer que é. Eles não precisaram falar de onde veio. Não. A palavra foi ao encontro dele. Por que, pastor? Ainda antes que você fosse formado no ventre da minha mãe, eu te chamei, eu te escolhi, te separei, derramei azeite e consagrei para ser meu profeta. Não é o homem que vai à palavra, é a palavra que vai até o homem. Pastor, então se desde o início Jesus é o verbo, a palavra, todas as vezes que Deus falava com os seus profetas, e a gente lê assim: e disse o Senhor, e disse o Senhor, e disse o Senhor. Todas as vezes, se Cristo desde o início era o verbo, então todas as vezes que eu leio a Bíblia, no período em que Deus levantou homens na terra para falar com eles, ou para eles falar ao povo, eu creio, e sem medo de errar falo isso, que era próprio Cristo se manifestando na boca do Deus Criador. Então todas as vezes que a gente está lendo a Bíblia e está vendo lá, e disse o Senhor, no Antigo Testamento, era como se a gente estivesse já vendo o espelho de Cristo saindo pela boca de Deus. E disse o Senhor, é Cristo. 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 E disse o Senhor a Jeremias, é Cristo falando a Jeremias também. E disse o Senhor a Micaías, é Cristo falando a Micaías também, através da palavra. Vamos lá, eu estou chegando para a gente adorar. Oh glória. O salmista vai dizer também: jovens, como manter puro o seu coração? A resposta é por meio da palavra. Olha para cá. Me mandaram um vídeo hoje maravilhoso. Crianças em um determinado lugar, acredito que uma escola bíblica, e foram colocadas as crianças assim, e o júri logo atrás fazia as perguntas, para saber se as crianças sabiam as perguntas acerca da Bíblia. E perguntaram para um daqueles jovenzinhos, perguntaram: como é que você sabe disso? Ele disse: o meu pai me ensinou. Olhe para cá, jovem. Provérbios 20, 27. A Bíblia diz que a alma do homem, o espírito do homem é a lâmpada de Deus. No versículo 20 do capítulo 20 de Provérbios vai dizer assim: que o filho que amaldiçoa mãe e pai, a sua lâmpada se apaga diante de Deus. Essa semana agora tinha um abençoado lá em casa, que ele quis crescer o pescoço para o lado da minha esposa. E aí eu logo engrossei o meu mais forte para o lado dele e falei: pega a Bíblia, abre em Provérbios 20, 20, leia ele 20 vezes. Quando ele terminou de ler Provérbios 20 vezes, Lucas, eu perguntei para ele o que é que está escrito. Ele falou: eu tenho que respeitar minha mãe, tenho que respeitar o meu pai. Não tem como criar os nossos filhos se não for também por meio da palavra. A palavra vai direcionar os jovens, a palavra vai avivar os jovens, a palavra vai libertar o jovem, a palavra vai levantar o jovem, a palavra vai restaurar o jovem. Palavra. Vamos lá, tô chegando, gente. Quando se trata da palavra, quando você conhece a palavra,
Quando você conhece a verdade, você não é manipulado por qualquer um. Quando você não conhece a palavra, você é enganado por qualquer um. Quando você não conhece a palavra, você é como marionete na mão daqueles manipuladores da fé. Aí Jesus vai dizer bem assim: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras permanecerá. Quando você conhece a verdade de Deus, essa mesma verdade que tu conhece, ela vai te tirar de lugares aonde um dia você pensou ser um paraíso. Quando se trata da palavra, o escritor chamado Moody escreveu na capa de sua Bíblia a seguinte frase, pastor: aleluia, este livro te afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Eu vou ter que falar rasgado aqui, vamos lá. O crente que não lê a palavra, ele está em pecado. Por quê, pastor? É só a palavra, através da palavra que Deus se conecta com o homem. Não tem como, meu irmão. Se tu não está lendo Bíblia, volte a ler Bíblia. Se tu parou de ler Bíblia, volta a ler Bíblia. Se tu está parado, volte a se movimentar na palavra. Pastor, e por que essa insistência com a Bíblia? Sabe por quê? Porque a palavra é lâmpada para uma vida em trevas. Sabe por que essa insistência de Deus acerca de sua palavra? Porque a palavra é luz no meio da escuridão. Porque essa insistência, pastor, com a palavra, é porque a palavra é quem guia os meus passos. Porque essa insistência de Deus acerca de sua palavra, pastor, é porque a palavra é cura para o doente. Aí há quem diga que não, é apenas mais um livro, é igual o Chapeuzinho Vermelho. Não, se esse livro fosse igual as historinhas do Chapeuzinho Vermelho, por que que lá na Coreia esse livro é proibido ser pregado e falado abertamente? Se é apenas um livro qualquer, por que que o sistema brasileiro já está caçando essa palavra para tirar alguns versículos que bate acerca das ideologias e dos pecados? Eles já estão caçando esse livro. Se é apenas um livro de historinha, se é apenas um livro qualquer, se é apenas um livro sem importância, porque essa perseguição intensa sobre essa palavra, aleluia. Mas eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque essa palavra, ela é cura para o doente, ela é bússola para o perdido, ela é fonte de água viva, é transformação de vida, ela é salvação de vida, ela é a verdade em meio à mentira. A palavra é o que gera a vida, a palavra é o que liberta a vida, a palavra é o poder de Deus sobre a nossa vida. Se é um livro qualquer, se é uma palavra qualquer, o que é que aconteceu em Atos capítulo 10? O que é que aconteceu em Atos capítulo 2? A Bíblia nos diz que enquanto Pedro pregava a palavra, enquanto ele prega a palavra, caiu sobre eles. O que foi que caiu, pastor? O Espírito Santo. Se é uma palavra qualquer, enquanto os homens falam dela, por que que cai um poder? Se é uma palavra qualquer, porque enquanto a gente prega essa palavra, a gente sente o fogo do Espírito Santo. Se é uma palavra qualquer, porque que quando prega-se essa palavra, tem batismo em lágrimas, tem batismo no Espírito Santo, tem libertação de crente, tem renovação de... Se é um livro qualquer, não é um livro qualquer, é o livro de Deus. Não é um livro qualquer, irmãos. Eu me lembro de um belo dia que eu peguei o livro para ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiz assim, ó. Botei a Bíblia de canto, falei: Deus, que livro é esse? E Deus falou para mim bem assim: é o livro que o diabo não quer que nenhum crente leia. Eu estava ministrando um curso aqui na QNQ para obreiros, e quando chegou no livro do Apocalipse, a irmã botou a mão no coração e falou: meu Deus do céu, morro de medo desse livro. Eu falei: não, irmã, esse livro aqui é onde trata da maior vitória da igreja.
e da maior derrota do nosso adversário. A partir de hoje tu não vai ter medo de ler Apocalipse não. A partir de hoje tu vai ler Apocalipse rindo da cara do diabo. Por quê, pastor? Desde a eternidade ele já está manifestado para ser perdedor. Cadê a igreja que ama essa palavra? Cadê a igreja que veio adorar o Deus da palavra? Cadê a igreja que glorifica a Deus na palavra? Quem tem glória vem no glória. Quem tem aleluia manda aleluia. O Deus da palavra está em nosso meio. Eu estou sentindo autoridade aqui. Eita, meu Deus do céu, estou sentindo autoridade na palavra. Eita, meu Deus do céu, cadê os crentes que amam essa palavra? Ainda tem crente que ama essa palavra. Ainda tem crente que acredita nessa palavra. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É porque ele sabe que se você for um crente instruído na palavra, não é qualquer pregação que tu engole. Ele sabe que se tu lê a Bíblia, não é qualquer falácia que te engana. Ele sabe que se tu lê a Bíblia, tu vai ser avivado por meio da palavra. Ele sabe que se tu lê a Bíblia, Deus vai te levantar como pregador dessa palavra. Ele sabe que se tu lê a Bíblia, você não vai ser um crente sem espada na mão, mas vai ter ela empunhada na mão e vai pra frente. Sai da frente, Satanás. Eu sei que isso é muito chato, mas olha para esse crente bonito que está do teu lado e diga a palavra. Levanta a tua Bíblia aí, levanta a tua Bíblia, levanta ela, levanta. Durante muito tempo a igreja católica quis esconder essa palavra. Deus se manifesta na terra, usa um homem para trazer essa mensagem até o nosso coração e nossa língua. Que é isso, pastor? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar-se das minhas mãos. Agindo eu, levanta a Bíblia aí, vamos lá. Agindo Deus, ninguém vai impedir a metade expansão do Setoró. O ano de 2024 tu vai pregar. Vai. Quem tem glória manda. Tem glória, irmão, tem glória. Que é isso, pastor? É a palavra. A Bíblia diz que Jonas pregou a palavra. A Bíblia diz que Elias profetizou
a palavra. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou a palavra. Diz a Bíblia que Isaías profetizou a palavra. A Bíblia diz, conforme Judas versículo 14, que Enoque profetizou a palavra. A Bíblia diz que Pedro pregou a palavra. A Bíblia diz que Paulo pregou a palavra. A Bíblia diz que Estevão, enquanto pregava a palavra, o céu se abriu. A Bíblia diz que Jesus pregou a palavra. A Bíblia diz que Jesus ensinou a palavra. A Bíblia diz que Jesus discipulou na palavra. E a Bíblia diz que Jesus enviou por meio da palavra. E como é que ele enviou, pastor? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E agora eu entro no versículo 105 do Salmo 119, aonde o salmista está falando de uma lâmpada. Aí eu tive que parar na lâmpada, porque em Mateus 25 a lâmpada representa a palavra que leva as virgens até o noivo. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. A Bíblia diz que nós somos sal e somos luz do mundo. Mas eu tive que parar nessa lâmpada, porque quando se trata desta lâmpada, aleluia, a lâmpada de óleo de oliva, nos tempos da Bíblia, era uma lâmpada pequena. Ela não clareava tão forte como essas luzes que a gente tem aqui. A lâmpada do azeite de oliva era pequena, cabia na mão. De um lado colocava-se o azeite, e na ponta tinha o fogo queimando aquele azeite. E sabe o que eu acho mais lindo? É que quem carregava essa lâmpada, a lâmpada podia não clarear como clareia esta igreja inteira, mas olha que coisa forte, irmão. A lâmpada só clareava o suficiente do próximo passo. Não tinha luz para mais, Felipe. Era só para o próximo passo. Não estendia-se mais aquela luz. Era só para o próximo passo. Não tinha como ver quem estava mais além do que o próximo passo. Cada passo a luz iluminava. Cada passo a lâmpada direcionava. Cada passo a luz clareava para ele não tropeçar em nenhuma pedra. Cada passo a luz era suficiente para ele não tropeçar. Cada passo a luz era suficiente para ele não cair. Cada passo a luz era suficiente para ele não tropejar. Cada passo a luz era suficiente para ele não pecar. Cada passo a luz era suficiente para ele não tosquenejar na fé. Cada passo era suficiente, clareado pela lâmpada, para que ele não voltasse atrás. Cada passo era iluminado por essa lâmpada, porque sem essa lâmpada não tem como o crente caminhar. Ela clareia somente o suficiente para dar o próximo passo. Não tem como você dar um passo sem a luz dessa lâmpada. Não dê nenhum passo sem que essa luz te ilumine. Eu estava sentado lá na minha mesa, irmão, está um mistério lá na minha cozinha. Mas toda vez que eu sento lá, tem um mistério que acontece. E eu sentado lá na mesa de casa, o Senhor falou: essa luz é suficiente só para você saber onde você coloca o seu pé. Mas é por meio dessa luz, é através dessa luz que você vai alcançar um coração quebrantado. É através dessa lâmpada. Essa é a lâmpada que vai quebrar todas as suas resistências.
Essa é a lâmpada que vai fazer você chorar. Essa é a lâmpada que vai mostrar para você aonde você tem que dar o próximo passo. Essa é a lâmpada que Deus precisa que você saiba e conheça e manejar ela muito bem. Sabe por quê? O próximo passo da igreja não pode ser qualquer passo, tem que ser iluminado por ela. 2024, creia numa coisa que eu vou liberar aqui da parte de Deus para a tua vida. 2024 tu vai voltar a se quebrantar lendo essa palavra. 2024 tu vai voltar a chorar lendo essa palavra. Tem quanto tempo que isso não acontece? Se é o ano do quebrantamento, está na hora da gente voltar a chorar lendo esse livro. Teve uma moça que do curso que eu estava ministrando, no primeiro dia, ela me fez a seguinte pergunta: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falei, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está uma base ali, uma estrutura para você, tem tudo ali. Aí ela disse que começou a ler a Bíblia. Quando ela terminou de ler o livro de Lucas, ela estava chorando. Eu acredito que é esse o avivamento que precisamos. Se coloca de pé. Tem quanto tempo que as tuas lágrimas não molham as páginas dessa Bíblia? Jesus está com saudade de você se deleitar nessa palavra. Quando virou o ano, eu fiz uma pergunta para Deus e a resposta foi: o diabo entrou sorrateiramente dentro de muitos lugares e tirou a sensibilidade da palavra, pastor, a ponto de você pregar, e muito ou raramente se ver lágrimas ao ouvir essa palavra. Quando se prega sobre a cruz, não é uma mensagem em que a gente puxa o lenço do bolso e enxuga nossas lágrimas, porque a sensibilidade na palavra se foi. Mas para termos um ano de quebrantamento, nós precisamos voltar a amar esse livro.